A Argentina está em derrocada histórica. Depois do início de um governo em que economistas daqui do Brasil e de muitas partes do mundo falavam que agora ia se provar de que o liberalismo econômico, a austeridade fiscal era o remédio necessário para resolver os problemas econômicos de um país, veio Milei e provou que todas essas pessoas estavam erradas. Eu quero te explicar nesse vídeo não apenas a derrocada argentina, como também te explicar o porquê que os grandes veículos de comunicação, muitos desses ainda insistem em falar bem do governo Milei. O porquê que o liberalismo econômico encanta tanto os analistas políticos e de economia, quando na prática se mostra fracassado. A gente vai falar sobre esse vídeo, sobre isso que eu digo no vídeo de hoje. Dá uma olhada nesse gráfico. Esse gráfico aqui é o histórico do dólar frente ao peso argentino. E a gente vê aqui, por exemplo, que o dólar em 2003 custava 5 pesos argentinos e 86. Beleza, veio uma sequência de problemas econômicos gravíssimos. Sim, a esquerda tem parte da culpa aqui também. Mas aí veio 2023 e muita gente afirmando que quando a esquerda saísse do poder, caso Milei assumisse, tudo iria mudar. A gente vê aqui que em 2023 o dólar teve um aumento e chegou a custar perto, aqui ó, no dia 9 de dezembro, por exemplo, de 2023, o dólar estava custando 728,31 pesos argentinos. Veio Milei, todo mundo falando que agora tudo ia se resolver. Aí ele veio com aquela maluquice de dolarização, cortou um monte de ministério, que eu fico impressionado quantas pessoas acham que cortar ministério resolve problemas econômicos de um país. Mas enfim, ele cortou tudo aquilo que ele podia cortar do governo, do Estado, austeridade fiscal no talo. Começou a se endividar, comprar dólar, tentar controlar. Agora, nos últimos tempos, começou a tentar usar fundos de empréstimos de dólar, que ele pegou do Fundo Monetário Internacional, para controlar artificialmente o preço do dólar interno. Uai, o que aconteceu? Que agora o dólar tá custando quase 1.400 pesos argentinos. Tá indo para esse caminho. Por que dobrou o preço do dólar na Argentina? Não era a austeridade fiscal? Não era o liberalismo que ia resolver o problema? Porque um governo liberal não consegue resolver o problema? Aí, se você for ouvir agora esses analistas, esses mesmos que falavam que o Milei estava fazendo um milagre econômico da Argentina, inclusive tem matéria da Gazeta do Povo de junho e julho falando isso. Eu vi uma análise da Empíricos falando que ainda é positivo investir na Argentina. Recente, de um mês atrás. Por quê que essa galera vai morrer afogada nisso? E qual é a desculpa que eles estão dando pro fracasso iminente que já está dando suas demonstrações aí de que o milagre econômico do liberalismo está acabando? Vamos lá. Em primeiro lugar, você tem que entender alguns detalhes. Quem é dono de veículo de comunicação? Eu sou jornalista e eu trago aqui para vocês um segredo. Não tem ninguém de classe média dono de veículo de comunicação. Não tem ninguém que recebe Bolsa Família dono de veículo de comunicação. Quem é dono de veículo de comunicação é milionário. Em alguns casos. Dono de veículo de comunicação geralmente é dono de grandes conglomerados. Veículo de comunicação que eu me refiro é Rede Globo, SBT, CNN. Por que você acha que os grupos de comunicação, os grandes conglomerados de comunicação, sempre defendem a austeridade fiscal? Por que você não vê um analista político em TV aberta defendendo, por exemplo, gasto público para população de baixa renda? Falando, não, Bolsa Família reverte em dinheiro circulando, além de ajudar o pessoa humilde a se alimentar, reverte também em riqueza para a nação. Mas você sempre vê falando, tem que enxugar gastos públicos. Por que você acha que na Globo News, só se fala em enxugar gastos públicos, diminuir a conta pública? Ai, tá muito caro o governo brasileiro.
Essa galera precisa de governos que sejam entreguistas, governos que sejam liberais, que destruam o Estado e vendam as empresas públicas com subsídios de banco público. O que acontece hoje em dia? Eu, Eric, sou um bilionário e eu vou comprar uma estatal. Como que eu compro essa estatal? Pego o dinheiro do BNDES, compro 100% subsidiado, pago com a menor taxa de juros já vista na história. Mesmo a taxa de juros aí que o Banco Central implemente no Brasil seja absurda, mas a do BNDES é sempre aquela subsidiada, aquela de amigo. Então, pega o dinheiro do Estado, com a taxa de juros muito pequena, tem uma margem de lucro altíssima, e uma pequena parte dessa margem de lucro eu devolvo para o Estado, pagando ali essa taxa de juros baixa. Ou seja, a estatal que eu compro não sai de graça, eu lucro nessa compra. Logo, um governo liberal que acabe com as empresas públicas, que aplique austeridade fiscal, é positivo para mim. Deixa eu te explicar uma coisa. Esses dias eu fiz um vídeo aqui sobre o Neymar Júnior, que ganhou R$1 bilhão, vai ganhar R$1 bilhão de um bilionário do Rio Grande do Sul que deixou lá na sua fortuna, a sua herança pro Neymar. Aquela música das meninas, quem é dos anos 90 vai lembrar? E o rico cada vez fica mais rico, e o pobre cada vez fica mais pobre. E o nome disso todo mundo já conhece, é que o de cima sobe e o de baixo desce. É isso. Para eles, quanto mais o de baixo descer, é melhor, porque mais eles sobem. É por isso que você não vai ver grandes grupos de comunicação defendendo um governo que não aplique a tal da austeridade fiscal, do enxugamento da máquina pública. Mas acontece que um país subdesenvolvido que nem o Brasil, que nem a Argentina, precisa de investimento público para que o pobre tenha alguma chance de sobrevivência. Você enxugar tudo, quando você enxuga o Estado, não tô falando de um Estado inchado, gente, se você já deve ter idiota falando isso nos comentários. Se você comentou isso, você é um imbecil, tá? Porque não é isso que eu tô defendendo. Eu acho que tem que ter um Estado necessário. Necessário. Um Estado que não fique economizando, que nem o Milei tentou, o Congresso derrubou recentemente, na educação, na saúde. O Estado não pode economizar em educação e em saúde. O Estado não pode economizar, por exemplo, em um programa de transferência de renda para quem é miserável. O Estado não pode economizar, por exemplo, em um programa de moradia. As pessoas têm que ter onde morar. As pessoas têm que ter o que comer, as pessoas têm que ter onde se tratar, no caso da saúde, tem que ter onde estudar. Dá isso para as pessoas e você vai ver a economia voar. Aconteceu com o Brasil. Por que o Lula, quando saiu do poder, teve uma porcentagem tão alta de aprovação? Isso que o Lula nunca aplicou um governo de esquerda raiz. O Lula sempre precisou, ou quis, enfim, aí é outro debate, mas sempre compôs com a centro-direita, sempre compôs. O liberalismo econômico é a receita do fracasso. Milei está provando isso. O dólar argentino está o dobro do que custava quando era o governo de esquerda, que também foi desastroso, tá? Só para deixar claro. A inflação na Argentina está muito melhor do que estava antes. Verdade tem que ser dita. Porém, o risco país está cada vez maior. Isso significa que menos investimentos entrarão na Argentina. Menos investimentos entrando, você vai ver, me cobra daqui a 6 meses, que a inflação já vai ter feito a curva e vai voltar a subir. Liberalismo econômico só funciona até a página 2. Página 2 do Milei acabou de ser virada. Daqui pra frente, meu amigo, é só pra trás. Quero saber o que você acha disso, deixa seu comentário, curta, comenta, se inscreve. E na descrição desse vídeo tem um link para nossa comunidade Fatos e Rumos, onde a gente debate ali a situação política do Brasil e do mundo. Ó, esse vídeo eu tô gravando no dia 6/9, tá? Que eu vou fazer uma viagem, eu não sei quando que esse vídeo vai pro ar. Então, se aconteceu alguma coisa que eu não trouxe aqui,
é por conta disso. Claro, o governo Milei teve esquemas de corrupção e tudo mais, mas eu não vou ficar chovendo molhado, quis falar somente da economia. Então, tô gravando 6/9, se alguma outra novidade surgiu, eu não trouxe porque não tinha como eu adivinhar. Tá bom? Se inscreve, deixa teu comentário. E aos garotos com o dedo cheio de cheetos, que estão putos essas horas comigo, quero que vocês expliquem isso aqui. E não vem com papo, mas é que a esquerda vai tomar no cu e passa a ser honesto, porra.